Existe um tempo entre a visão e a missão. Às vezes ficamos desesperados porque queremos de fato já ser usados por Deus à medida que Ele entregou nas nossas mãos algo novo, à medida que Ele apontou para a nossa vida uma visão e disse: estou fazendo você enxergar isso, mas até que de fato nós venhamos a agir através do chamado existe um tempo. Provérbios vai dizer que a posse antecipada da herança no final torna-se maldita, porque de fato Deus tem uma herança para mim e para você, mas se não esperarmos o processo, o tempo, para que essa herança possa chegar na nossa vida, isso pode se tornar maldição. Então hoje nós vamos falar sobre antes da missão vem a visão. O que Deus tem te mostrado, o que Deus tem falado ao seu coração, só que você não está conseguindo esperar o tempo certo que Ele vai falar para você. É agora, é o momento de agir. E através hoje dessa mensagem, o seu coração vai acalmar, porque Deus vai falar o tempo certo. Primeiro Ele está te mostrando tudo aquilo que Ele quer fazer com a sua vida na terra e aonde Ele quer te levar. Depois Ele vai te chamar no tempo certo e vai exigir de mim e de você a coragem para enfrentar o chamado. Não é qualquer um que se alista, não é qualquer um que se coloca disponível para tudo aquilo que Deus quer fazer. Muitas dessas coisas existe um preço. Um preço de dedicação, de renúncia, de não ligar para a sua própria reputação. Então esse é o dia de entender que a visão que Deus te deu hoje, existe um chamado amanhã. Mas antes de nós entrarmos aqui na nossa mensagem de hoje, vamos à nossa oração. Que essa oração encontre a sua vida, a sua casa, a sua família. Que essa oração faça o seu coração descansar em Deus. As preocupações do dia a dia da vida acontecem, mas hoje é dia de descansar em Deus e esperar o tempo certo, onde Ele vai falar: é hoje, pode vir, que tudo aquilo que eu te entreguei precisa de alguém corajoso ou corajosa para realizar. Então a minha pergunta: você vai aceitar ou não? Mas a minha oração por você nessa manhã, para que Deus traga sempre algo novo. Porque nas mãos dele está o ontem, o hoje, o amanhã, e ele é conhecedor de todas as coisas, pode todas as coisas. Para Deus não existem limites ou impossíveis, mas alguém precisa te dizer isso. De repente você não tem escutado isso aí nos lugares onde você tem estado, mas alguém precisa te falar: para Deus não há impossíveis, limites, Ele pode fazer todas as coisas. Vai depender da minha proximidade dele, do meu coração, do que eu acredito, do que eu falo. Mas eu quero orar para a gente começar essa manhã e mergulharmos nesse texto aqui que vai chamar a nossa atenção. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Mais uma vez o Senhor nos trouxe até aqui. Que essa mensagem hoje, Deus, traga calmaria aos nossos corações. Às vezes, Deus, somos impulsionados a agir em prol de uma visão que o Senhor nos entregou, mas entre a visão e a missão e o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, existe um tempo. E às vezes não queremos esperar esse tempo, porque achamos que estamos preparados demais, mas quem na verdade sabe se estamos preparados ou não é Deus. Que o Senhor possa nos preparar hoje através dessa mensagem, encher o nosso coração de certeza e nos dar, Deus, o tempo de ouvir a sua voz, chamando as nossas vidas por um propósito gigante sobre essa terra. Mesmo que custe a nossa própria vida, queremos cumprir aquilo que o Senhor vai determinar para as nossas vidas. Muitas pessoas têm passado pela vida, passado nessa terra sem ouvir a tua voz ou tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Mas nós que estamos aqui a cada dia buscando o Senhor através da sua palavra, queremos esperar o tempo certo, mas também no tempo certo cumprir a missão que o Senhor determinar para a vida de cada um. Então que essa manhã hoje abra os nossos olhos, abra o nosso coração e nos faça descansar em Ti, porque no tempo certo o Senhor vai chamar a vida de cada um aqui para uma obra maravilhosa sobre a terra, que só o Senhor hoje sabe, nem nós
sabemos a amplitude de tudo aquilo que a nossa vida vai servir nessa terra, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, nessa manhã, colocamos a nossa vida à sua disposição. Transforma, muda, traz de volta, restitui, faz tudo aquilo que o Senhor pode fazer sobre nós. Nós te pedimos, nós desejamos e nós queremos a tua presença no nosso meio todos os dias. E que tudo seja feito para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, obrigado pela presença de todos. Vamos lá. Antes da missão vem a visão. Só que nós somos amparados ou precisamos estar amparados por aquilo que diz a palavra de Deus. E às vezes nós lemos um texto, não entendemos e precisamos da revelação do Espírito Santo para dizer exatamente o que aquele texto quis dizer à nossa vida. Não está ali por acaso, Deus não deixou ali porque é apenas uma história legal, não. Existe um propósito. E esse propósito que foi escrito lá atrás alcança a minha e a sua vida hoje. A gente só precisa olhar e entender. Então hoje nós vamos falar, antes da missão vem a visão. Ah, mas eu quero ao mesmo tempo viver a visão e cumprir a missão. Espera um pouco, ele vai chamar. Ele não mostra as coisas para qualquer um. Se ele tem mostrado algo específico para a sua vida, tem um tempo certo. Sabe qual é o problema? Foi como eu disse, algumas pessoas querem tomar posse da herança antes do tempo, ou querem começar um projeto antes do tempo, e aí você acha que está preparado, mas quando chega lá na frente, na verdade você não está, e aí você acaba se frustrando, e fala assim, aquilo não era para mim. Não era para você sim, só que hoje, não ontem. Então preste muito bem atenção nessa mensagem. Isaías capítulo 6 fala do chamado de Isaías. Nós vamos ler aqui o início do capítulo 6, mas depois a gente vai voltar um pouquinho para poder entender que antes desse chamado, Deus já tinha mostrado a Isaías algo precioso. Isaías 6:1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com matenais, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e expiado o seu pecado. Depois disso ouvi uma voz dizendo, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor disse, vai e dize ao povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes e de fato e não percebeis. Aqui nós estamos falando sobre o chamado de Isaías. Isaías capítulo 6. 6 capítulos depois, Isaías continua tendo visões, mas depois da morte do rei Uzias, Deus fala, quem eu vou enviar para poder falar todas essas visões que eu tenho entregado? Aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que ele só fez essa declaração depois que o anjo tocou na vida dele e tirou toda a sua iniquidade. O que Israel e Judá estavam vivendo era algo totalmente catastrófico ali, estavam todo mundo perdidos ali, tinham abandonado a Deus, voltado as costas para Deus. Só que aí, é como eu disse, algumas coisas Deus tem falado ao seu coração, sobre esse tempo, sobre essa geração, sobre tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado. Só que ele mostrar e ele chamar tem o tempo. E como nós vamos descobrir isso? É só vir aqui, Isaías capítulo 1. Existem coisas que basta a gente... É como se fosse um filme
que começa pelo final. Você assiste aquele filme, aí tá tendo aquele tiroteio, aquela coisa, e daqui a pouco, 20 anos depois, ou 20 dias, ou um mês antes. Então nós fomos lá em Isaías 6, aonde foi o chamado, e estamos agora voltando em Isaías capítulo 1. O que diz em Isaías capítulo 1? Porque a gente escuta muito falar sobre o 6, né? Isaías capítulo 1, visão de Isaías, filhos de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouvi o céu, dás ouvido tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías teve a visão no capítulo 1, foi chamado no capítulo 6. E é o que eu digo, existe um tempo certo para falar tudo aquilo que Deus colocou na sua vida para outras pessoas. Mas eu quero agora. Não tem chamado no capítulo 1 para Isaías. O chamado de Isaías é no capítulo 6. E ele reconhece que mesmo tendo a visão, era um homem pecador e habitava num povo que pecava constantemente. Deus, ele pode estar te dando coisas maravilhosas, visões, ideias, transformações, mas a primeira pessoa que precisa mudar para fazer alguma coisa sou eu e você. Sabe aquelas pessoas que querem tratar os outros, mas não são tratadas? Ué, mas você está querendo me falar alguma coisa? Mas você é o maior pecador de todos, como é que eu vou ouvir? Como é que alguém vai ouvir algo da sua vida no seu trabalho se você não é uma referência lá no seu trabalho? Mas aqui no meu trabalho tem muita gente que está desviada, tem muita gente que não serve a Deus, tem muita gente que fala um montão de besteira e Deus está te dando essa visão. Muito bom. Mas a primeira pessoa que Deus tocou em Isaías capítulo 6 foi ele. O anjo pega uma brasa viva que tira do trono e toca nos lábios e fala assim, a tua iniquidade foi tirada. Entenda, não adianta ser bonitinho, ter visão, saber o que fazer, eu quero ajudar e viver uma vida de pecado. A primeira coisa é ser transformado por Deus pelo toque que Ele vai dar na sua vida. Depois disso, tudo aquilo que Ele falou para você, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja, na sua casa, Ele vai usar a sua vida para transformar. Então entenda, antes de toda a missão tem uma visão, mas para cumprir, não tem como um soldado participar de qualquer situação sem se alistar. E quando o soldado se alista, ele não se alista hoje no exército, na marinha e na aeronáutica e amanhã já, peraí, toma aqui, deixa eu te dar aqui um fuzil, deixa eu te dar aqui uma pistola, aí vai. Ele não sabe nem atirar. Eu tive uma visão que estava entrando nas Forças Armadas. Beleza, o tempo passou, você entrou, depois vem o treinamento para te colocar habilitado para cumprir aquela missão. O problema é que são pessoas que, Deus me deu um negócio hoje, eu vou fazer amanhã. E cadê o tempo? Cadê a preparação? Cadê aquele momento de Deus? Obrigado por essas visões, obrigados por tudo aquilo que o Senhor tem me falado, mas eu só estou aguardando o tempo certo. O tempo certo na vida de Isaías foi aqui, no verso 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Isaías continuava tendo visões, até que alguém morreu, e naquele determinado momento Deus fala para ele, a quem eu enviarei? Eis-me aqui. O eis-me aqui só veio depois de ele ter sido purificado da sua iniquidade. Arthur, eu tenho tantos projetos, quero abrir uma igreja, quero abrir uma célula, quero discipular, quero fazer isso, quero fazer aquilo tal, mas sua vida você vive uma verdade ou vive uma mentira? Será que Deus, antes de colocar você dentro de uma missão que Ele já estabeleceu para a sua vida, Ele precisa tocar na sua vida? Porque visão você tem, saber como fazer as coisas você sabe. Deus não deu a Isaías, lá no Isaías capítulo 1, como a visão de como estava Judá e Jerusalém à toa. Ele sabia que ele poderia encontrar em Isaías alguém que iria esperar o tempo certo. Deus, de repente, hoje está olhando
para a sua vida e está falando assim, que potencial gigante, mas não está conseguindo esperar o tempo certo. Ainda não está preparado. Ninguém consegue olhar para um pé de goiaba e pegar uma goiaba verde e conseguir comer. Não tem como. A goiaba, para que eu e você possamos comer, ela tem que estar madura. Qualquer fruto precisa estar madura. Se você vai pegar antes do tempo, você vai jogar fora. Então, é tempo de entender que toda a visão que Deus tem colocado sobre a tua vida vai acontecer. Só que a primeira pessoa a ser transformada por essa grande obra que Deus tem na sua vida sou eu e é você, não tem como. Eu tô aqui pregando para vocês, mas isso aqui só serve para vocês, para mim não serve não. O nome disso é hipocrisia. Vamos agora falar de outra pessoa tão especial. Jesus, o Filho de Deus. Aquele que veio tirar o pecado do mundo e desfazer as obras de Satanás, transformar a minha e a sua vida, morrer na cruz do madeiro, ressuscitar ao terceiro dia, estar à direita de Deus, ser o único mediador entre Deus e os homens. Esse homem maravilhoso veio na terra. Nasceu de uma virgem como criança, ficou até os 12 anos, depois saiu e apareceu com 30 anos. E algo que eu sempre digo é o seguinte: Jesus com 18, onde estava? Jesus com 20, a Bíblia não fala. Quando ele tinha essa idade, o que ele fez? Não relata. Mas será que ele não tinha vontade de curar? Será que ele não tinha vontade de ver algumas pessoas vivendo na iniquidade? Eu preciso, mas ainda não posso. Eu quero, mas ainda não é a hora. Existe a hora, o momento certo. E aí com 30 anos ele vem, é batizado por João Batista e Deus fala: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não adianta servir a Deus e não obedecer a sua mensagem no tempo certo. Querer fazer as coisas antecipadamente pode ser precipitado. Deus está te dando muitos sonhos, muitas direções, mas pegue toda essa visão e que essa visão que Deus está colocando na sua vida para as outras pessoas primeiro sirva para você. Preciso ser um homem melhor, um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, um discípulo melhor, um servo melhor. E a cada dia essa visão é para mim. Eu estou em pecado, eu estou em luta, essa visão é para mim. Quando automaticamente Deus olhar e falar assim: poxa, de fato, você hoje tem pegado toda a palavra que tem lido e aplicado na sua vida, está se desviando do mal, tem sido fiel em tudo que você tem feito. Então agora é o momento de você sair da visão e cumprir a missão. Agora pode ir para o campo de batalha. Quando Jesus foi para o campo de batalha, ele já estava disposto a morrer. Satanás pega Jesus, leva ele num alto monte e fala: se prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos, tudo que você precisa está aqui, só precisa me adorar. Só que ele encontra um Jesus preparado e não despreparado. É por isso que eu digo, quando você for cumprir a sua missão que Deus estabeleceu para você cumprir nessa terra, esteja preparado. Só que muitas pessoas hoje estão fazendo o quê? Estou preparado, eu vou. Mas Deus te chamou? Deus chama Isaías no capítulo 6, mas lê capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e eu fico imaginando, porque Isaías pensando, mas o povo é tão pecador e eu estou no meio de um povo tão pecador, o que eu estou fazendo aqui? Por que isso? E Deus está falando, toma visão. Chega um determinado momento que Isaías deve ter ficado constrangido. Mas por que eu estou no meio desse povo? Sabe o que acontece com muitas pessoas? Que às vezes está num lugar onde tem muita coisa errada, Deus está te dando uma visão do certo, você abandona. Só que Deus está te dando uma visão do certo para transformar aquele povo e não abandonar. Mas na igreja está tudo errado. O pastor está em pecado, o ministro de louvor está em pecado, e não sei o que. E Deus está te dando essa visão e preparando a sua vida para causar uma transformação ali. Mas sabe o que acontece? Está tudo errado, eu vou abandonar, vou sair fora, vou abandonar o barco. Tu acha que dentro da arca tinha o melhor cenário de todos? Mas quem abandonaste a arca naquele momento não iria sobreviver. Continue aí, continue tendo visões, continue aprendendo de Deus, continue pegando as visões que Deus está colocando na sua vida e aplicando em si mesmo. Preciso me purificar,
preciso abandonar o pecado, preciso me consagrar diante de Deus todos os dias. Vai chegar um determinado momento que Deus vai falar, e agora, quem eu vou enviar? Aí Deus já te purificou, já te transformou, já fez algo poderoso na sua vida e você vai falar, envia-me a mim. Eu quero cumprir essa missão. Mas não é uma missão de carro novo, casa própria, férias. É uma missão de falar para um povo que virou as costas para mim e está vivendo uma vida totalmente contrária a tudo aquilo que eu planejei para eles. É tempo de preparação, continue com as visões que Deus te deu, mas aguarde o chamado. E quando Deus chamar, Ele sustenta. Não, isso daí posso dizer para vocês. Quando Ele chama, Ele sustenta. Só você olhar todas as histórias da Bíblia, quando Deus chama Gideão, quando Deus chama Davi, quando Deus chama homens e mulheres na Bíblia que causaram uma transformação. Agora, não se antecipe. Não, Deus me deu uma visão hoje, eu vou agir amanhã. Não, peraí, deixa eu mudar tudo aqui. Mas peraí, antes de mudar, tenha preparação, não faça de qualquer jeito não. Estabeleça os fundamentos, coloque tudo em ordem e esteja preparado o dia que Deus vai falar. Meu filho, é hoje, eu preciso de ti hoje. Não tem ninguém para poder cumprir essa missão. Estou vendo você me buscar, você se consagrar, se purificar. Eu vou tocar na sua vida e te deixar preparado para aquilo que eu quero que seja feito sobre a terra. Existem muitos homens hoje e mulheres se consagrando e se preparando só com os ouvidos atentos e abertos, falando, Deus é hoje? Espere um pouco mais. Deus é hoje? Espere um pouco mais. Deus é hoje? Sim, a quem enviarei? E Ele quer ouvir de mim, de você, um eis-me aqui, envia-me a mim. Se você entendesse que Deus quer agir na terra com homens e mulheres, a gente deixaria de ficar tão preocupado com as nossas demandas diárias e nos preocuparíamos mais com Deus. Estou aqui, ó. O que eu preciso fazer? Preciso mandar uma mensagem para alguém? Dar um abraço? Fazer uma visita? Fazer algo novo? Aonde eu estiver, o que eu preciso fazer? Por favor, me diga, eu estou aqui. A palavra que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, eu tenho aplicado. Ah, não, a palavra que o Senhor tem liberado não é para mim não, hein? É para Judá e Jerusalém. Imagine, Isaías capítulo 1, visão de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido à terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías está falando que um povo está tendo a visão de que um povo foi rebelado contra Deus. Só que ele estava dentro daquele povo. Em Isaías 6, o anjo toca na vida dele e fala, não, você tem tido as visões e não tem se antecipado, então eu preciso tocar na sua vida, purificar a sua vida, para que as pessoas vejam um novo homem, aí sim você pode cumprir a missão. A pior coisa que tem é você querer falar ou ser alguma coisa que na essência você não é. Que dentro do coração você não é. Você fala uma coisa para alguém, mas não vive aquilo. E aí chega um determinado momento que Deus fala, tem alguma coisa errada. Não era o tempo. Primeiro é o momento de você consertar a sua vida de dentro para fora. Depois eu vou te honrar de fora para dentro. Mas algumas pessoas não estão conseguindo esperar. Então, a visão vem antes da missão. Deus tem enchido a sua vida de visões. Essas visões primeiro precisam servir para você, para depois servir para as suas ovelhas, para depois servir com a igreja que Deus vai te dar, para depois servir para um povo que está lá, ó, a ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tá, mas eu primeiro preciso ser filho de Deus para me manifestar. Não, eu continuo no pecado, na minha vida toda errada, e vou querer dar lição de moral para os outros? Não faça isso. Aguarde. Pegue todas as visões, aplique essas visões na sua vida e Deus vai chamar você para algo espetacular.
Quero orar pela sua vida, mas essa mensagem hoje precisa estar no seu coração durante todo esse dia. Se você tiver que vir aqui ouvir mais uma vez, entenda. Deus tem te dado visões para as outras pessoas, mas essas visões precisam transformar a sua vida. Senão não vai valer a pena, senão será apenas hipocrisia, senão você está vivendo uma mentira. Ou é você que me dá lição de moral, mas olha o teu casamento. Olha teu filho, olha a tua vida financeira, olha isso, olha aquilo. Então, peraí, Deus, tudo que o Senhor tem falado, aplique em mim. Toda essa visão, eu quero, se o povo estava ali, ali estava dizendo que o povo se rebelou, eu não quero me rebelar, eu quero me aproximar, eu quero estar junto de ti, eu quero te buscar, eu quero descansar em ti. Só aí eu vou semear descanso, transformação em vida em outras pessoas. Esse é o nosso tema dessa manhã e eu quero orar pela sua vida, porque nós sabemos que nem tudo é pelo aprendizado. O Espírito Santo precisa agir, nos fortalecer a cada dia, porque quando o Espírito Santo faz isso, nada vai nos impedir de viver a missão, porque a visão Deus já tem entregado aí na sua vida. Obrigado, Pai, por essa manhã. Que mensagem maravilhosa o Senhor nos entregou hoje. Hoje nós aprendemos que Isaías recebeu a missão no capítulo 6, mas desde o capítulo 1 ele já estava tendo visões acerca do que iria acontecer com Judá e com Jerusalém. Ele não se antecipou, ele não se precipitou, mas no ano da morte do rei Uzias, o Senhor tocou com uma brasa viva nos seus lábios e toda a iniquidade que havia sobre a vida de Isaías foi retirada. Então ele pôde ser profeta para Israel, então ele pôde falar tudo aquilo que o Senhor já tinha colocado no coração dele, porque ele foi purificado. Existem pessoas aqui nessa live hoje que têm recebido do alto muitas visões acerca de transformação de pessoas, de transformação de vidas, de abrir uma igreja, de começar uma célula, de começar um projeto. Mas não adianta essas pessoas começarem esse projeto e essa visão que elas tiveram se o Senhor não tocar na vida de cada um delas. Nós queremos ser tocados por Ti para ouvir o chamado e cumprir o chamado da melhor maneira possível. Infelizmente, muitas pessoas hoje têm começado a fazer esses trabalhos de qualquer jeito. Não olham para dentro do seu interior, não limpam o seu coração e a sua vida e já querem se alistar e cumprir uma missão de qualquer maneira. Que isso não aconteça com todos que estão aqui. Que eles entendam, Pai, que antes da missão existem a visão, o preparo, o chamado, existe a purificação, existe a verdade que nós vamos viver para poder declarar a verdade na vida das outras pessoas. Tira do nosso coração toda a hipocrisia e que a partir de hoje possamos entender que as visões que o Senhor tem dado para a nossa vida primeiro serve para nós, para depois servir a todos aqueles que estão ao nosso redor. Não queremos dar conselhos para os outros se esses conselhos não servem para nós. Que sejamos conselheiros da nossa própria vida, que possamos receber o toque de Deus para ser purificados de toda a iniquidade e aí sim estarmos preparados para poder declarar a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Fortaleça a vida de todos que aqui estão. Existem pessoas vivendo uma vida de mentira todos os dias, mas a partir de hoje a verdade vai reinar, porque algumas pessoas não suportam mais viver essa vida de mentira sobre a terra. Que o Senhor possa tocar através do Teu Espírito Santo na vida de todos eles e fazer desse dia um dia diferente, um dia de transformação, de graça e de paz para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos. Se você está aqui e ouviu essa mensagem, é muito importante você digitar: vou esperar a missão. Não saia fazendo de qualquer jeito. Vou esperar a missão. A visão Deus já te deu. A visão todos os dias você levanta e eu preciso fazer isso. Mas será que é agora? Mas e se eu fizer isso para as outras pessoas, eu estou fazendo para mim? Espere o tempo espere na visão que Deus te deu, a missão que Ele vai te chamar amanhã.
Vou esperar a missão. Espere, essa missão vai chegar, mas comece a fazer com que essa visão seja uma realidade para a sua vida, porque quando vier a missão, você vai falar assim, ele está preparado, não vai desistir. Pior coisa que tem é colocar a mão no arado e olhar para trás. A Bíblia vai dizer que não é digno nem de entrar no céu, como fala assim, eu comecei a fazer esse trabalho, mas está tão difícil, estou sofrendo tanto, eu tenho que levantar 5:30 da manhã, orar, preparar uma mensagem, colocar o meu rosto aqui, a minha cara na live. Alguns podem entender, outros não, mas começar algo e não ir até o fim, a Bíblia vai dizer que nós não somos nem dignos nem de entrar nos céus. Então hoje, continue esperando a missão. A visão que Deus tem te dado, eu quero cuidar de pessoas, quero transformar pessoas, quero abrir uma empresa, quero fazer isso, vai servir para você. Quando você tiver assim, ó, tudo aquilo que eu quero falar para os outros, eu tenho cumprido. Aí Deus vai falar, então é hoje, meu filho, vem. Pode vir que eu estou contando contigo, você não vai olhar para trás e não vai desistir. Que essa mensagem abençoe a sua vida. Se ela abençoa a sua vida, compartilhe. Ela fica salva aqui, ó, 24 horas até a live de amanhã. E depois ela vai lá para o YouTube, para o canal Arthur Felipe Barbosa, que é o canal que eu abri, porque muitas pessoas... eu queria ter essa mensagem, ou ouvir essa mensagem de novo. Se você quiser, são mais de 180 mensagens, mais de 180 lives como essa, com temas variáveis, lá no YouTube. Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H, se você botar H vai para outro canal, mas se você não botar o H, Arthur Felipe Barbosa, vai aparecer lá diversas mensagens como essa, e você pode ouvir aí ao longo do dia, mas amanhã, você que pode, nós estamos aqui às 6 horas com uma mensagem dos céus para a nossa vida. Muito obrigado pela presença de todos, que Deus te dê um dia extraordinário, em nome de Jesus, amém.